Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade a essa quinta lição desse trimestre com o título O Açoitamento e a Condenação de Jesus. E nessa segunda-feira vamos estudar a obra de Deus em favor de Pilatos. Já na lição passada estudamos, ontem falamos também sobre esse assunto, e vamos dar continuidade a essa oportunidade que foi dada a Pilatos. A pergunta A: que oportunidade adicional Deus concedeu a Pilatos? Texto de Mateus, capítulo 27, verso 19, diz assim: E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A sua esposa foi muito pontual e direta ao tratar o assunto ali com o seu marido. Deixou bem claro a ele: não se meta com esse homem. Não se meta, porque eu tive uma situação de um sonho e sofri muito. Esse homem não é alguém que você deva se envolver com ele. No entanto, vamos lá ver o que Pilatos fez. Nós vimos que essa oportunidade que foi dada a ele foi algo, uma advertência que foi dada a ele, para ele poder tomar uma decisão. E essa advertência divina foi dada à sua esposa de uma forma indireta, para ele poder não tomar uma posição contra Cristo. Mas, querendo ou não, nós vemos ali que foi um sonho, um meio usado por Deus. A esposa de Pilatos, ela não era judia, mas mesmo assim foi usada por Deus como mensageira de graça para ele. E no sonho, então, contemplou o Salvador, conversou com ele, reconheceu ele como príncipe de Deus. Ou seja, isso acaba por demonstrar que Deus se comunica com todas as pessoas. Deus tinha interesse não só na esposa, como no marido. Independente da origem ou religião que eles tivessem, Deus queria apenas salvar. E usou então a sinceridade dessa esposa dele para levar um comunicado para ver se amolecia o coração desse homem. E o conteúdo do sonho, uma revelação completa, ela viu a visão como sendo Jesus, como se ele estivesse sendo julgado e humilhado injustamente. E os sacerdotes, líderes, agindo com ódio e inveja, Pilatos declarando a inocência de Jesus e ainda assim entregando aos açoites e à morte. Ela contemplou tudo, foi mostrado para ela o que estava ali acontecendo, a crucifixão dele, ele dizendo está consumado. Ela teve uma visão. E bem no fim, o seu marido, infelizmente, não quis dar ouvido. A reação da esposa foi tentar salvá-la. Ela estava aterrorizada com o que aconteceu e foi tentar salvá-lo. E seu apelo foi uma tentativa final que Deus usou ela como instrumento para salvar Pilatos de condenar o Filho de Deus, de estar envolvido nessa trama tão diabólica. E vamos ver, se nós formos relembrar, Pilatos recebeu diversos apelos. Primeiro foi uma convicção interior de que o próprio Jesus era inocente. Depois o testemunho da esposa, dizendo que vinha diretamente numa revelação divina para ele. Depois o próprio comportamento sereno de Jesus, que foi a primeira coisa, o primeiro impacto que ele teve. E mesmo assim, infelizmente, ele cedeu à pressão do povo. E essa mensagem da sua esposa foi mesmo a última advertência que ele teve para conseguir ou para poder dar ouvido e evitar que fosse envolvido nessa trama toda. O que nós podemos aprender aqui é que Deus, em sua misericórdia, ele vai sempre tentar salvar, vai sempre conceder uma oportunidade à pessoa, independente de quem ela seja, para poder aceitá-lo antes que seja tarde demais. E se teve alguém que teve luz suficiente, informação suficiente, dado suficiente para tomar uma boa decisão, foi Pilatos. Ele ali estava entre agradar os homens ou tomar uma decisão do que é certo. E ele, infelizmente, não foi capaz. A advertência da esposa dela simboliza o último apelo que às vezes pode acontecer comigo ou com você também, que o Espírito Santo faz ao coração humano, pedindo, por favor, olha, tenha atenção, cuidado, ou vem um irmão fazer isso, ou vem o pai, ou vem uma mãe, ou vem alguém fazer esse tipo de apelo para que a pessoa possa atender. E, às vezes, infelizmente, o apelo não é atendido. Pergunta B. Que ideia Pilatos sugeriu à multidão para tentar libertar Jesus? Qual foi a ideia que ele teve?
Então o texto é bem claro, vem trazendo o seguinte: ora, no dia da festa costumava soltar um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso, como os outros amotinadores, tinham um motim cometido uma morte, ou seja, assassino também. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre eles tinham feito. Pilatos lhe respondeu dizendo: Queres que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia, por inveja dos principais sacerdotes, que o tinha entregado. Então, ele estava ali numa tentativa, então, de não se comprometer e tentar resolver a questão dele sem entrar em atrito. Que era aquele jeitinho, infelizmente dá um jeitinho, não agir pelo certo, ver se o certo acontecia. Essa é a realidade que ele queria. Então, o costume romano-judaico era a tradição na Páscoa, então, o governador libertar ali um prisioneiro escolhido pelo povo. E esse costume não tinha como base na lei de Deus, mas sim uma prática pagã, era sem justiça real, era ali usada para somente agradar a multidão, infelizmente era o que era feito. Contudo, os judeus valorizavam muito esse costume, vendo, de certa forma, um símbolo de misericórdia festiva. E Pilatos viu então nesse costume uma oportunidade política. Bem no fim, não estava querendo livrar Jesus de uma. Ele não estava convicto em livrar Jesus, ele queria agradar. E ao agradar, ele pensava que livrava Jesus e acontecia as duas coisas e para ele era bom. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Quem era Barrabás? Aquela figura, ele era um criminoso muito perigoso, ele causava rebeliões, ele estava realmente indo contra o poder romano. Ele se auto-intitulava o Messias, enganando muitas pessoas. Ele prometia instaurar uma nova ordem social e política, era o que ele dizia. Ele agia sob uma influência ao contrário de Cristo, uma influência demoníaca, e realizava várias coisas tentando enganar o povo com uma aparência de um zelo religioso que não era real. E apesar disso, era um delinquente endurecido, o Espírito Santo não conseguia trabalhar no seu coração e simbolizava, de certa forma, um falso libertador, em contraste com o verdadeiro libertador que era Cristo. Então, a escolha entre Barrabás e Jesus realmente representava um contraste muito extremo entre a violência e o falso Messias e logo o Messias verdadeiro e uma mansidão que era o Filho de Deus. E Pilatos, com essa ideia, ele percebendo que Jesus foi entregue por inveja aos sacerdotes, tentou usar o costume da festa como um meio para livrá-lo, para livrar Jesus disso. Então ele propôs: o que vocês querem? Eu solto o rei dos judeus? Essa interação era provocar o senso de justiça na multidão, levando a escolherem Jesus. Ele ficava contente, o povo ficava contente e ficava tudo resolvido. E levando em conta que Barrabás era um criminoso tão conhecido, ele pensou assim: vão preferir Jesus. E então ele tentava frustrar os planos políticos daqueles líderes religiosos que estavam ali condenando Jesus, os fariseus, e sem confrontar eles diretamente. Então, para ele ficava uma coisa boa. E essa foi uma tentativa política não moral, não é uma coisa que seja moralmente certo, para fazer o que é certo sem assumir risco. Está aqui uma questão que é importante, sem assumir nenhum risco. E Pilatos ficou ali entre a oportunidade e o erro. Ele estava ali naquela. Então, ele teve mais uma chance de fazer justiça. E Deus estava atuando para dar uma oportunidade a ele. Contudo, ele não tomou uma posição firme. Ele estava ali tentando conciliação e não estava voltado para o que é certo e errado. E buscou uma solução de conveniência, não convicção, mais uma vez, e o plano falhou porque a multidão manipulada estava voltada mais para o Barrabás, infelizmente. A tentativa de Pilatos mostra que muitas vezes, se nós estivermos dentro de uma neutralidade, ou seja, eu não quero bater de frente, eu vou ficar aqui vendo o que acontece, eu consigo resolver, o certo e errado nesse momento não é prioridade, isso, infelizmente, vai levar a uma rejeição direta da verdade. Podemos não rejeitar o mal e não aceitar o mal, mas ao não reafirmar o que é correto, nós rejeitamos a verdade. E a lição espiritual que nós podemos tirar disso é: Pilatos, ele simboliza aquelas pessoas que conheceram a inocência de Jesus, conheceram o Salvador, tiveram o gostinho de um Salvador na sua vida e hesitaram em seguir por medo de opinião dos que estão em volta. Ou muitas vezes eu e você podemos estar na igreja, podemos estar fazendo tudo que, entre aspas, achamos que é correto, mas na hora do vamos ver, nós ficamos ali na neutralidade, fazemos como Pedro, enfiamos ali no meio da multidão, fazemos como, ou seja, nós não tomamos uma posição do certo e errado.
A gente fica ali, deixa ver o que acontece e ficamos ali na neutralidade. E, infelizmente, isso é mal. Pilatos sugeriu a multidão libertar Jesus usando um costume. Nós vimos logo o que aconteceu. E ele ofereceu essa escolha e correu mal. Ele não tomou uma posição direta e essa foi uma oportunidade adicional de graça dada a ele para poder realmente tomar uma posição firme e não foi capaz. Essa lição deixa para nós algo muito importante. Nós temos que ter uma posição firme diante daquilo que é verdade. É verdade? Então a minha posição é essa. Não está correto? A minha posição é essa. Está correto? É aqui que eu vou. Então devemos ser firmes na posição, tomar boas decisões, inclusivamente em decisões que são tomadas dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na rua, com familiares. Ou seja, o que é certo, o que é errado. Se nós fizermos o que é certo, estamos com Deus. Se nós não fizermos o que é certo, estamos com o diabo. Se nós mantivermos neutro para agradar a todos, estamos com o inimigo também. Deus é um Deus do sim ou um Deus do não. Não é um Deus do vamos ver o que acontece. Então, que Deus nos abençoe para que possamos ter a firmeza espiritual para tomar boas decisões e, quando for preciso, realmente mostrar quem somos, o que cremos e aquilo que nós acreditamos, de uma forma clara e objetiva, para não haver dúvida. Deus nos abençoe e dê sua graça para isso. Amém.